Será que tudo é mesmo a teoria do analista? Será que ele queria a libertação de Neo? Será que ele queria só controlar Neo? O que será que ele queria fazer com tanta mistura, com tanto controle em cima do Neo? Hoje a gente vai continuar essa teoria aí de que pode ter sido tudo um grande plano do analista. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Salve gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. No último vídeo sobre Matrix 4, a gente retomou a possível teoria de que tudo que a gente viu em Matrix 4, incluindo a libertação de Neo, poderia ser um grande plano do analista. Será mesmo que tudo o que aconteceu até a libertação de Neo fazia parte de um plano maior do analista? A favor dessa teoria, no último vídeo a gente viu o seguinte: Jude é um programa enviado pelo analista para acompanhar Neo de perto, e foi Jude quem apresentou Neo e Trinity. Então não dá para acreditar que um programa enviado para controlar Neo fosse cometer um erro tão grosseiro desses, ou fazer algo que não fosse desejado ou determinado pelo analista. E observando a surpresa de Jude quando Trinity responde que se chama Tiffany, eu pressupus que o Jude também sabe que ela é Trinity. Então ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, e na minha opinião ele cumpria ordens do próprio analista. A gente também viu que o Neo tá mais forte do que nunca, tanto que ele já despertou da Matrix no evento em que tentou saltar do prédio na cerimônia de premiação do seu jogo, e foi isso que levou ele a se tratar com o analista. Outro fato que a gente falou no último vídeo, que estaria também em acordo com essa teoria, foi que Neo foi capaz de criar um modal dentro da Matrix, um modal, hein, gente, dentro da própria Matrix, e nesse modal ele recriou a Matrix e ele criou Morpheus lá dentro, deixando o modal descoberto para que alguém extraísse Morpheus de lá. Imaginar que um sistema de controle tão eficiente quanto a Matrix fosse ignorar que um cara tão vigiado quanto o Neo estivesse fazendo isso, parece não fazer nenhum sentido para mim. Seria meio ilógico demais imaginar que alguém fosse capaz de enganar a máquina morando dentro dela mesmo. E o curioso é o modal ser deletado só depois de cumprir a sua função de libertar o programa Morpheus. Então aqui também a gente pressupõe que o analista sabia o que estava acontecendo e só deixou rolar. Mas a gente também falou sobre a interação de Neo e Trinity no café. E lá a gente viu que Neo vê Trinity exatamente como ela é. Ou seja, quando Neo olha pra ela, ele vê a Trinity que ele sempre conheceu, e não aquela mulher loura cuja imagem aparece no reflexo da mesa quando a Trinity atende uma ligação. E por fim, ainda questionei no último vídeo o nome de Neo continuar o mesmo. Não seria mais inteligente, mais eficiente trocar a imagem e também o nome dele? E hoje a gente retoma desse ponto de partida. A gente vai analisar uma última parte da interação de Jude com Neo, que a gente não falou no último vídeo. E depois a gente vai começar uma análise do papel de Smith para ver até que ponto ele pode estar implicado e colaborando com o analista no sistema de controle de Neo. Bora lá então dar uma olhada naquela cena da cafeteria Simulate, quando Jude toma café com o Neo. Jude diz algumas coisas ali que me parecem o mesmo tipo de jogo que o analista faz com o Neo. Aquele jogo sobre confundir realidade com ficção. Jude diz: não estou tentando puxar o seu saco, mas a primeira vez que eu joguei a trilogia fiquei abalado. O paradoxo entre livre-arbítrio e destino. Somos só algoritmos fazendo o que devemos fazer, ou podemos escapar dessa programação? Diga-me, Sr. Anderson, é livre-arbítrio ou destino? Olhando essa conversa, você pode achar que é uma conversa trivial sobre livre-arbítrio e determinismo, certo? Mas olha só que engraçado, gente. O Neo se trata por pensar que está numa simulação de computador. E agora a gente vê o programa que acompanha ele de perto, mexendo ainda mais com a cabeça dele nesse sentido. Eu acredito que o Jude está preparando um tipo de terreno aqui. Ele está abordando a temática de fundo que sempre foi um diferencial de Neo. O Neo não acreditava em destino, porque isso faria ele perder o controle da própria vida. E agora a gente tem um programa criado para controlar Neo, e esse programa está mexendo com a mente de Neo, falando justamente sobre livre-arbítrio e determinismo. E qual seria o objetivo aqui? Mexer com a mente de Neo, obviamente. Quanto mais bagunçada tiver a mente dele, mais ele fica sujeito ao controle do analista. Quanto menos certeza o Neo tiver daquilo que é real ou não é, mais manso ele fica e menor é o risco dele despertar da Matrix. Então o Jude trata essas questões da perspectiva do jogo para fazer com o Neo o mesmo tipo de joguinho mental que o analista faz. É só mais do mesmo acontecendo aqui.
aqui. Mas tem mais. Pra mim fica ainda mais evidente a provocação dirigida a Neil quando o Jude diz: diga-me, senhor Anderson, é livre-arbítrio ou destino? E olha que engraçado, gente. Notem que ele diz Mr. Anderson, numa clara alusão ao agente Smith. Então vejo o Jude aqui como um programa diretamente enviado pelo analista para preparar Neil para que ele seja conduzido nesse caminho de controle do escolhido. E isso já me faz pensar numa variação dessa teoria inicial de que o analista quisesse a libertação de Neil. Pode ser que o objetivo do analista nunca tivesse sido, de fato, a libertação de Neil, mas a criação de um tipo de controle e permitisse ele colocar o Neil o mais perto possível da Trinity para aumentar o sofrimento dele por não ter a Trinity e, com isso, aumentar a produção de energia. Quanto mais Neil soubesse de Trinity e quanto menos ele pudesse ter ela, mais ele sofreria e logo mais energia produziria. Por isso o Jude apresenta os dois. No fundo, o analista acredita que vai ser capaz de impedir a libertação de Neil e pode até ser que ele esteja querendo se divertir um pouco com o desespero de Neil em se aproximar de Trinity. E onde entra o agente Smith nisso tudo, gente? Bom, o Smith tem 4 momentos bem marcados no filme. E pelo menos em um desses momentos, a gente vê na atuação do Smith mais do controle do analista sobre o Neil. Bora lá analisar essa cena aí pra gente poder ver isso. E eu já vou começar dizendo pra você que, pelo menos nessa primeira etapa da atuação do Smith, ele sim participa ativamente do plano do analista de controlar Neil. Isso mesmo, gente. Eu tô afirmando categoricamente que Smith está ajudando o analista. A gente vê isso logo de cara na primeira interação entre Neil e Smith. E ela acontece logo após Neil descobrir que o modal foi deletado. O Neil é chamado na sala do chefe, que no caso é o Smith, que é uma nova versão do Smith, na verdade. E apesar de parecer que ele não se lembra de ser Smith, ele se lembra sim. E tanto se lembra que ele tem um busto do Smith original na sua mesa. Um busto de um soco do Neil, do Smith original, na luta final em Revolutions. Então esse Smith, ele sabe que ele é o Smith da trilogia. A diferença é que essa versão do Smith foi meio que humanizada, por assim dizer. Os trechos do código do Smith original, que nutriam desprezo, nojo e ódio da humanidade, foram sobrescritos de alguma maneira. E uma nova programação roda em cima da antiga. É como se o analista tivesse meio que domesticado aquele Smith agressivo da primeira trilogia. E de fato foi o que aconteceu. E a lembrança de ser Smith original parece ficar evidente pra mim quando a gente analisa as falas do Smith e Neil nessa reunião. Logo que o Neil entra na sala do Smith, ele tá diante da janela, tal qual o Smith original no interrogatório a Morpheus, e o novo Smith está dizendo exatamente o seguinte: 30 bilhões de pessoas que simplesmente levam a vida inconscientes. Sempre amei essa frase. Você que escreveu essa, né? E a gente vê que ele atribui a autoria da frase a Neil, mas ele admite que gosta dessa frase. Afinal, ele falou que sempre amou a frase. Ou seja, a gente tem aqui um pequeno trecho do velho código Smith atuando. E ele continua: toda vez que eu olho daqui, digo, minha nossa, é tão perfeito que tem que ser falso, certo? E quando ele diz isso, a gente nota que a música de fundo muda para um tom diferente e a gente vê o rosto de Neil um tanto incrédulo. E o Neil responde meio sem graça, é claro. Mas veja que interessante essa cena. O Neil, que faz terapia e usa medicamentos por achar que tudo ali é falso, acabou de ouvir do Smith que é tudo tão perfeito que tem que ser falso. Olha isso, gente. Vejam como ele também está contribuindo para mexer com o psicológico do Neil. Não faz o menor sentido ele questionar com o Neil que tudo ali seja falso. Afinal, se o objetivo é manter o Neil dormindo tranquilamente na simulação, para que questionar a realidade com ele? É tão perfeito que tem que ser falso? Não tem nenhum sentido isso. Olha ele jogando uma pílula pro Neil de que a realidade deles não é real e sim é uma falsidade. O que mexe ainda mais com essa dificuldade do Neil de discernir a fantasia da realidade. É como se o Neil fosse uma bolinha no jogo de tênis. O analista diz que ali tudo é real, enquanto o Jude questiona a realidade e o Smith já afirma que é tudo falso. É para enlouquecer qualquer um. Mas a conversa entre os dois continua e no seu desenrolar a gente tem mais evidências de que ele se lembra de ser o Smith original. E não é só isso, hein? A maneira como a conversa transcorre, o que é dito, também me leva a crer que ele tá ali como enviado do analista. O Neil diz: talvez eu possa facilitar para você. Eu sei que o Binary ultrapassou o orçamento. E o Smith interrompe dizendo: isso não é sobre o Binary, Tom. É maior do que isso. Isso é sobre o nosso futuro, que é um assunto pesado dado o nosso passado. Olha só que interessante essas falas. A conversa do Smith com o Neil é sobre futuro. Então não é sobre passado, é sobre futuro. No entanto, a conversa sobre o futuro é um assunto pesado em razão do passado dos dois. Mas a que passado o Smith está se referindo aqui? Afinal, se toda a trilogia é um jogo, então o Neil não tem qualquer passado com o Smith. E a gente vê que o Neil também ficou com essa dúvida. Tanto que ele perguntou: como
como assim? Ou seja, o Neil não entendeu bem essa questão do passado pesado. E para certificar como o Neil tá em relação a isso, o Smith questiona: como está a terapia? Algum episódio? O Neil responde que não, e Smith diz: isso é ótimo. Então, gente, claramente eu tô entendendo duas coisas aqui. A primeira é que o Smith fala da conversa pesada, dado o passado, querendo fazer menção ao passado de Neil versus Smith da primeira trilogia. Ou seja, o Smith se lembra de tudo. Ele sabe do passado dos dois e tá testando o Neil sobre isso. Quando o Neil questiona como assim, vemos que o Smith muda para questionar como tá a terapia e pergunta especificamente se tem algum episódio. Esse algum episódio entre os dois, obviamente, só poderia ser sobre os problemas dos dois, as lutas, as tentativas do Smith de destruir tanto o Neil quanto a Matrix. O Smith está checando como é que o Neil tá mentalmente em relação ao passado dos dois. Se o Neil se lembra ou se por acaso ele tá tranquilo que é tudo coisa da cabeça dele. E se a gente observar bem, o Smith já começou a conversa provocando a mente de Neil ao questionar a falsidade da Matrix em que eles estão. E agora joga no sentido contrário, atestando a sanidade de Neil em relação ao passado dos dois. Mas a conversa continua e o Smith diz: olha, Tom, eu sei que nós tivemos nossas diferenças, que você disse sobre nossa primeira reunião, que tínhamos a química de interrogatório do FBI, mas olha para esse lugar, nós fizemos isso juntos. E nesse trecho da conversa, o Smith parece estar construindo uma certa união com o Neil. Ele então começa a interação questionando a realidade da Matrix. Lembra das divergências deles e questiona Neil para ver até que ponto o Neil está consciente dessas divergências passadas. E depois ele passa um caminho de união, ressaltando que os dois fizeram juntos. E na sequência disso a gente vê os diálogos críticos que a Warner que decidiu continuar a trilogia. Porém, o interessante aqui é ver que quando o Neil se torna consciente de que haverá uma continuação de Matrix, ele fica muito incomodado, a ponto de mostrar a sua apreensão, o seu desconforto quando passa as mãos nas pernas. E então a gente vê a boca do Smith fechando-se, como foi na interação entre Neil e Smith original lá em 1999, quando o Smith fecha a boca do Neil. Essa cena em especial me deixou em dúvida. Das primeiras vezes que eu assisti o filme, eu achei que o Neil estava alucinando ali. No entanto, agora eu já estou tendendo a crer que o Smith fez aquilo com a própria boca de propósito, para mexer ainda mais com a mente do Neil sobre a sua dificuldade entre discernir real do simulado. É todo mundo brincando com a cabeça do Neil o tempo todo. Embora o Neil tenha pensado que alucinou, a verdade é que o Smith fez isso de propósito. E tanto fez que no início da conversa, o Smith perguntou pro Neil sobre a terapia. Então, claramente, tá rolando aí um plano em que o Smith está colaborando com o analista em relação ao controle em cima de Neil. E tudo que a gente viu nesse vídeo de hoje, até agora, me leva a concluir que, de fato, o analista traçou um plano forte de controle sobre Neil. E nesse plano ele usa a ajuda de Jude e também a ajuda de Smith. A diferença é que a gente tem um ataque triplo sobre o Neil. A gente tem um analista sustentando a realidade da Matrix perante Neil. A gente tem o Jude fazendo um papel estranho de questionar Neil. E temos no outro papel o Smith questionando a realidade da Matrix. Cada um ataca Neil numa direção, deixando Neil perdido e confuso. Quanto mais perdido e confuso, quanto menos ele souber no que acreditar, mais dócil e controlável ele vai ser. Mas a gente ainda tem algumas coisas para investigar sobre esse Smith. E para o vídeo não ficar grande demais, no próximo vídeo a gente continua falando do Smith. Após essa reunião ele fez e disse ainda outras coisas que confirmam que nesse momento ele está de fato ajudando o analista a manter o Neil nos trilhos, por assim dizer. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando o seu like, compartilha o vídeo para mais pessoas entrarem nessa discussão. Aproveita também para me contar aí nos comentários o que você achou de tudo que eu acabei de dizer aqui hoje. Se você concorda, se você discorda, me dá aí a sua opinião. No mais, valeu demais pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.